Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. Dados da Comissão Europeia contidos no relatório anual sobre a evolução do emprego e da situação social na Europa, publicado em 2018, destacam que no ano anterior, o número de pessoas no mercado de trabalho aumentou em mais de 3,5 milhões em comparação com 2016. Embora a automatização e a digitalização não levem necessariamente ao desaparecimento de postos de trabalho, como são exemplos a Alemanha e a República Tcheca, onde a automatização da produção é mais difundida, mas onde também são registradas as menores taxas de desemprego, o estudo destaca alguns desafios a ter em conta. O relatório afirma ainda que tecnologias digitais, como a inteligência artificial, podem tornar as tarefas rotineiras obsoletas, sendo estas as mais propícias à automatização parcial ou total. E se isso pode trazer novas oportunidades, como o fato de ajudar pessoas com deficiência e idosos a entrar ou permanecer no mercado de trabalho, também pode ampliar as desigualdades, incluindo o hiato de gênero ou de rendimento. Segundo o estudo, entre 37% a 69% dos postos de trabalho poderão ser parcialmente automatizados no futuro próximo, sendo os mais afetados os trabalhos rotineiros de baixa qualificação e, portanto, os de salário mais baixo. A Comissão Europeia alerta assim que novas formas de trabalho podem favorecer situações de trabalho autônomo individual, temporário e, consequentemente, favorece rendimentos mais voláteis, uma vez que a adaptação a essa evolução do mundo do trabalho passa por uma melhor educação e aprendizagem ao longo da vida. Bom, e para trocar uma ideia com a gente sobre o mercado europeu de tecnologia, nossa nau catarineta, nosso barco pernambucano da comunicação, vai ultrapassar a terra Brasília e chega à Europa. Para um papo no auge, com sotaque francês, convidamos Anna Schwierta. Anna tem ascendência polonesa e é francesa de nascença. Está entre Paris, Amsterdã e Berlim. Ela é mestra em computação, mestre em gestão da inovação pela Université de Tecnologie de Compiègne, com intercâmbio na Unicamp. Passou a maior parte da sua carreira prestando consultoria digital na Century e agora faz MBA no INSEAD, Instituto Europeu de Administração de Empresas, considerada aí uma das melhores escolas de negócios do mundo. Certamente um papo muito no auge. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso podcast. Muito obrigado por sua fala. Fala um pouquinho pra gente quem é a profissional Anna Schwierta, e aí tomara que tenha pronunciado corretamente o teu nome. Por que você enveredou pela área de inovação, de tecnologia, da área de gestão? Eu, desde criança, sempre gostei de criatividade, de imaginação, de criar coisas novas do nada. E aí apareceu a internet e achei um mundo infinito de possibilidade. Então, quando estudei na faculdade de engenharia e eu tive a oportunidade de desenvolver meu primeiro programa, eu fiquei fascinada. Era como ter um poder mágico para mim. Mas aí eu percebi que mais ainda do que como funciona a tecnologia, como desenvolver um programa, o que me interessava era o propósito, para que vai servir, que problema vai resolver essa tecnologia na sociedade, no mercado, nas empresas. E fiquei trabalhando com a inovação, mas mais desse ponto de vista. Mas até hoje ainda não muda. É a mesma alma de criança que simplesmente tem prazer em criar coisas novas que ninguém nunca fez antes. Eu acho que a tecnologia é o a melhor ferramenta para isso. Um belo depoimento, sem dúvida, Ana. E aí, fazendo a próxima pergunta, nesse mundo de tecnologia pujante, em que o vetor do desenvolvimento pende para a criatividade, para o novo, na tua visão, o que é inovação e como atrelar essas temáticas à tecnologia? Para que serve a inovação e a quem ela se destina? Inovação, para mim, é o ponto de encontro entre um problema
e um jeito novo, mais eficaz de resolvê-lo. E o que observamos ultimamente é uma aceleração dessa inovação a um ritmo que nunca vimos. A automatização, digitalização de tudo, tantos dados vindo de tantas fontes que ficou tão fácil processar, analisar, automatizar com inteligência artificial. E a característica que eu acho interessante é o impacto que pode ter, a escala que pode atingir a um custo muito baixo, na verdade. Você manda algumas linhas de código e pode servir para milhões de pessoas, pode revolucionar o jeito que milhões de pessoas vivem. Não é por nada que as 5 maiores empresas no mundo hoje em dia estão baseadas nessa tecnologia. E para quem serve, é claro, para os governos, para as famílias, para as empresas grandes, as pequenas que podem se beneficiar dessa ferramenta para atingir uma escala, um impacto maior facilmente, testar, mudar de um dia para o outro e aprender muito rápido com isso. O que eu estou me focando agora é que nem todo mundo, não é a realidade de todo mundo. Eu estou trabalhando num projeto que, através da tecnologia, dá acesso à educação a pessoas de baixa renda, que vivem em áreas onde nem 10% das pessoas têm um smartphone. Então, o que eu acho muito óbvio para mim, que é clicar, digitar 2, 3 coisas e tem uma base de dados por trás que vai cuidar do resto, ainda não é o cotidiano para todo mundo. Então, do mesmo jeito que a tecnologia tem essa oportunidade de escala de impacto, eu acho que a gente ainda pode mudar a vida de milhões de gente que precisam melhorar o cotidiano. E é nisso que eu espero contribuir. Massa, Ana, valeu pela fala. E aí, aproveitando a tua deixa, você disse que a inovação deve gerar impacto na vida das pessoas de forma escalável. A partir disso, vem a minha pergunta: como esse impacto deve ser gerado enquanto profissionais de tecnologia, enquanto estudiosos da inovação, enquanto governos, de modo a beneficiar mais pessoas? Para garantir que a tecnologia ajude os que pretende ajudar, que são os usuários que vão beneficiar do sistema, é importante aplicar as técnicas de design thinking, que é colocar o usuário no centro e no começo de tudo que fazemos. Então, antes de se precipitar e oferecer uma solução, tomar o tempo para entender quem é essa pessoa, qual é o cotidiano dela, quais são os problemas, como se sente, ir lá acompanhar, observar, fazer pesquisa, entrevistas, e só aí começar com uma coisa pequena e imediatamente vamos testar no prototipo. E assim aprender passo a passo como reagir o usuário, se é do jeito que a gente imaginava ou não, e sempre implicar seu usuário final a cada passo. Falando de cenário, Ana, como é que você enxerga a oferta de emprego para a área de tecnologia na Europa, principalmente agora após Covid-19, e assim a gente espera que isso passe brevemente? A Europa não se compara em tamanho de investimento com Silicon Valley ou alguns lugares na Ásia, mas ainda tem um certo nível de inovação e de investimento interessante, principalmente em Londres. Aí vem lugares como Paris, Amsterdã e Berlim. E é uma área que, desde alguns anos, sempre está recrutando, sempre está à procura de talento e está crescendo em todos os lugares do mundo e na Europa também, com certeza. Agora deu uma paradinha, é claro, por causa dessa crise, mas também é uma questão de setor, né? Mesmo dessa área do digital, com a indústria que serve à empresa. Eu vejo para algumas empresas o impacto é neutro, algumas infelizmente sofreram e estão sofrendo muito, mas outras estão se beneficiando. Então eu vejo empresas que estão
parando todo o recrutamento para alguns meses, mas eu vejo outras que estão justamente recrutando porque estão usando os serviços digitais online que se precisa nesses tempos de isolamento social. E, em geral, é claro, no curto prazo, é uma crise que impacta muito o mercado do trabalho, mas eu espero que daqui a alguns meses melhore, inclusive para mim. Bacana, Ana, bacana. Ana, o frenesi do momento é a robotização de tarefas rotineiras. A gente tem visto aí que muitos postos de trabalho, outrora preenchidos por pessoas, foram substituídos por inteligências artificiais. Você sendo uma profissional de TI, qual é a tua visão acerca dessa relação homem-máquina e como a gente deve se precaver diante de um cenário desfavorável a pessoas quando o assunto é a automatização do trabalho? Um fenômeno constante na história da humanidade é que a maioria das pessoas que tentaram prever o futuro erraram e a minoria eu acho que teve sorte. Então, eu acho que ninguém de nós pretende ter uma visão do futuro e saber o que realmente vai acontecer. A tecnologia nos surpreende cada dia de um jeito que nós não esperamos. Então, minha dica principal é se prepare para qualquer coisa, seja ágil, seja flexível, fique aprendendo, fique alerta e se prepare que talvez seu trabalho desapareça mais rápido do que você pensa. A tecnologia já conquistou um terreno muito fácil, que é da automatização bem simples, ações repetitivas, com a lógica simples. Já está conseguindo também um nível de inteligência maior, consegue processar muitos dados muito rápidos e ser mais inteligente para resolver problema do que os seres humanos. Onde a tecnologia ainda não chegou ao nosso nível é um tipo de inteligência intuitiva, aquele tipo de inteligência que dentro de um segundo a gente já sabe a resposta certa, porque fica juntando coisas, fazendo paralelos entre vários fenômenos. Então essas analogias as máquinas não conseguem fazer tão bem quanto a gente. Então, é interessante se informar como funciona essa diferença entre uma inteligência muito analítica e essa mais intuitiva da gente e focar no que temos certeza que vai demorar antes de uma máquina conseguir tudo que é colocar as coisas num contexto, ser criativo, ser inspirado por várias disciplinas. E empatia, né? Lidar com humanos, outros humanos. Vale a pena também aprender a interagir com essa tecnologia. Então, buscar se formar quanto mais possível em data science, em saber interpretar dados e conclusões. Ana, a gente sabe que a área de TI é dominada predominantemente por homens. Para você, como é que é fazer ecoar a tua voz em um cenário de trabalho eminentemente masculino? E qual o teu recado para as mulheres que querem enveredar pela área de TI? Como inseri-las nesse meio? Olha, eu não vou mentir, é difícil. Poderia falar horas sobre esse assunto. Você às vezes tem a impressão de nadar contra a corrente. Olha ao seu redor, só tem homem, olha para cima, principalmente, só tem homem. Então precisa de persistência e de conquistar seu espaço. Mas, então meu recado para as mulheres aí é segue em frente, não tenha medo, tenha força e conquista seu espaço e confia, em você. Mas também para os homens de deixar esse espaço, e é sempre fácil julgar quando você não está na pele de alguém que sofre de um preconceito, de padrões de gênero que todos internalizamos. Então, para qualquer mulher aí que tiver interesse em tecnologia, venha. Nós precisamos de diversidade. Vai ser melhor para as empresas, para todos nós, homens, mulheres, todos os gêneros, para a sociedade. E não é bom ter um tipo de pessoa só dominando essa área que tem tanta influência na sociedade.
Minha opinião hoje em dia é que não tem meritocracia. É muito talento feminino se desperdiçando por causa de preconceito, por causa do sistema. Então, se você é mulher e quer trabalhar numa área com muitas oportunidades, se interessa, aprenda a programar, não tenha medo. E uma coisa que com certeza funciona muito é se ajudar, nós ajudamos uma a outra. Então, eu sempre converso com o maior prazer com qualquer mulher aí que ficar com dúvida ou enfrentar esse tipo de problema. Realmente é um tema bem delicado esse que carece sim de aprofundamento. Mas aí mudando de assunto, Ana, fala um pouquinho sobre a tua experiência no INSEAD. Para quem não sabe, o INSEAD é uma das melhores escolas de negócios do mundo, localizada na França. Como tem sido a tua vivência nessa renomada escola de business? INSEAD é uma experiência muito intensa que enriquece muito. Eu me desenvolvi muito desde que começou o programa. É incrível olhar para trás e já ver como eu mudei só em 6 meses. É um lugar onde você vai para inspiração, para diversidade de cultura, de nacionalidade, de jeito de pensar, de trabalhar. E isso tudo numa intensidade alta, onde se aprende muito no dia a dia. E acesso a uma rede social realmente muito inspiradora. E para mim foi uma escolha que eu fiz para abrir mais oportunidades para mim, para ter um ponto de vista mais geral de administração de empresa e me desenvolver mais na minha carreira, mas também encontrar gente legal. E para a gente finalizar, Ana, uma pergunta sobre soft skills, né? Você vem de uma área muito técnica, muito dura, de muito contato com máquinas e pouca aproximação com pessoas. Para o profissional de TI se dar bem na carreira, quais são as competências e habilidades que ele deve desenvolver? Essa pergunta é muito difícil responder porque depende do caso específico de cada pessoa, da personalidade, o que quer fazer, que tipo de papel, de trabalho, de carreira. Então é difícil dar uma resposta geral a isso. Cada função precisa de vários tipos de competências. Como eu disse, vale a pena investir em competências que nós humanos temos e máquinas não, como criatividade e empatia, que são duas competências a que eu dou muito valor e eu sempre procuro desenvolver. E aí vem qualquer competência que ajude você a influenciar pessoa, a colaborar com outras pessoas, com certeza vão acrescentar qualquer competências técnicas que tiver, vai tornar cada pessoa um perfil muito atraente, com muito potencial. Eu acho que o mundo de hoje e o mundo de amanhã vai também precisar de duas características que são eh, persistência, determinação e agilidade, saber se adaptar a cada nova situação e continuar a lutar e procurar qualquer jeito de alcançar o que você quer. Essa é uma característica que sempre provou em estudos e tudo ter afinal mais impacto nos resultados que se alcança nessa vida, mais de qualquer outra coisa. Eu acredito que o mais importante é procurar alguma coisa que combina com você e não você se esforçar a se encaixar numa coisa que não é você. Então, olha para as qualidades naturais que você tem e procura trabalhar e focar no que você já sabe fazer naturalmente. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos sobre a área de tecnologia com a mestra em computação Ana Schwierta. Ainda aprendo a pronunciar corretamente esse nome. Ana, foi muito massa a tua fala. Gratidão pela tua disponibilidade, pela tua gentileza em discursar aqui pro Brasil. A gente aqui aprendeu muito, certamente.
obrigada pela entrevista, foi um prazer compartilhar minha experiência e desculpa pelo sotaque francês e muito sucesso aí. Eu sinto muito pelo que está acontecendo no Brasil, eu sei que a pandemia está muito forte aí, que tem muitos casos, espero que passe isso e desejo força ao povo brasileiro e se cuidem. E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.